Sejam bem-vindos à videoconferência SICAD Dar Rumo à Prevenção, que será dinamizada por José Carlos Sousa, Raul Melo, Susana Bernardo e Teresa Sumaviel. A moderação desta sessão está a cargo de Alcina Correia. Para dar as boas-vindas, passo a palavra ao Dr. Manuel Cardoso, Subdiretor-Geral do SICAD e Secretário-Geral do Fórum Nacional do Álcool e Saúde. Bem-vindo, Dr. Manuel Cardoso, bem-vindo a todos. Dr. Manuel Cardoso, neste momento, ficou em off. Vamos aqui aguardar um pouco que ele retorne a nós. Aproveito este espaço de tempo, enquanto o Dr. Manuel Cardoso não retoma, para então vos relembrar que poderão colocar as vossas questões através do chat. Essas questões depois serão colocadas aos oradores pela moderadora deste evento. Por defeito, os vossos microfones e a câmara também se irá manter desligada durante todo o evento, ou seja, os participantes veem os oradores, mas os oradores não veem os participantes. Por isso, qualquer questão, por favor, poderão colocar através do chat. Penso que saiu, vamos ver se volta a entrar. Estava aqui a pensar, se calhar podíamos ir avançando, tomava essa liberdade, porque o tempo que temos depois também para poder desenvolver e discutir as nossas ideias é pouco. E então, se calhar em nome do Dr. Manuel Cardoso e em nome do CICAD, agradecer a esta mesa e aos intervenientes na mesa terem aceitado o convite para participar nesta discussão, para podermos refletir sobre questões relevantes relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências e também poder disseminar mais conhecimento, dados e informação de uma forma mais alargada. O Dr. Manuel Cardoso seguramente depois irá também tomar parte na discussão e endereçar-vos algumas palavras. Agradecer também o interesse de todos os participantes em estarem envolvidos nesta e terem se inscrito. É sempre muito gratificante para o CICAD assistir ao interesse que estas videoconferências despertam junto, sobretudo, dos profissionais que fazem parte das pessoas que assistem a esta videoconferência. Eu apresento-me, portanto, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Alcina Correia e sou neste momento, diretora de serviços do Departamento de Monitorização e Informação do CICAD, e no fundo, compete-me a mim fazer a moderação da videoconferência. Portanto, esta videoconferência dar rumo à prevenção parte da publicação dos resultados de mais um dos produtos do estudo sobre consumo de álcool, tabaco e outras drogas, comportamentos aditivos e dependências, o ECAT, que foi realizado em 2019 e que consiste
numa análise das abordagens preventivas sobre os comportamentos aditivos a que foram alvo em meio escolar os alunos do ensino público com idades entre os 13 e os 18 anos. Como provavelmente sabem, a cada 4 anos o CICAD realiza este estudo em meio escolar, que é um estudo comparativo em termos internacionais e que, em conjunto com a DGE, portanto com a Direção-Geral de Educação, aplicamos e desenvolvemos este estudo e que no fundo procura retratar a situação face ao consumo dos alunos do ensino público entre os 13 e os 18 anos, conforme já referi. Portanto, desde 2019 são vários os produtos que têm vindo a ser divulgados e que nós temos vindo a trabalhar. Neste momento, este último produto prende-se exatamente com uma análise sobre as abordagens preventivas a que estes alunos foram alvo por via da resposta à seguinte questão. Portanto, a questão colocada foi, neste ano letivo, portanto 2018-2019, foi o ano de aplicação do estudo, ou no ano anterior, 2017-2018, tiveste alguma disciplina ou atividade extracurricular em que tenham sido abordados os riscos ou os problemas relacionados com o tabaco, álcool, drogas ou jogos eletrónicos. Portanto, esta foi a questão que foi colocada e é sobre as respostas a esta questão que, no fundo, é a análise que aqui hoje vamos fazer. Portanto, da análise às respostas dadas, sobressaem os seguintes resultados. A maioria dos alunos, cerca de 66%, teve alguma disciplina ou atividade extracurricular em que foram abordados os riscos e os problemas associados aos diferentes comportamentos aditivos. Estas abordagens preventivas ocorrem sobretudo no âmbito de uma disciplina e muito menos no contexto de uma atividade extracurricular e incidiram mais sobre os alunos do sexo feminino e de menor idade. Os alunos da região de Lisboa foram menos alvo destas abordagens preventivas, enquanto que os da Madeira e os alunos da região do centro destacam-se em sentido contrário. Portanto, estas abordagens preventivas incidiram sensivelmente na mesma proporção sobre o tabaco, álcool e drogas ilícitas, sendo que a temática do jogo destaca-se como a menos abordada, porém a mais abordada do que no ano, na aplicação anterior, substancialmente mais abordada. Os alunos que no último ano consumiram álcool, tabaco, drogas ilícitas, foram objeto de abordagens preventivas sobre estas temáticas em maior proporção do que aqueles que no mesmo período não tiveram estes comportamentos. O mesmo é válido para a prática de jogos. O mesmo se verificou entre os consumidores e jogadores mais problemáticos. Sobre este aspecto, é importante frisar que este é um estudo que não permite aferir o impacto das abordagens preventivas no comportamento dos alunos, dado que não é possível estabelecer um nexo causal, nem sabemos se a abordagem preventiva foi efetivamente anterior ou posterior ao consumo. A nossa interpretação não é que as abordagens preventivas contribuíram ou que tiveram um efeito nesse aspecto, mas sim que a sensibilização dos perigos e dos riscos associados aos diferentes comportamentos aditivos que têm lugar em contexto escolar tendem a ser mais dirigidos a turmas ou a alunos que os professores consideram em maior risco ou que mais delas precisam. Relativamente à percepção do risco dos alunos face ao consumo diário de bebidas alcoólicas, ao consumo ocasional de tabaco e à experimentação de cannabis, não difere muito em função destes terem tido recentemente abordagens preventivas, o que pode levar, inclusive, também a repensar as abordagens preventivas desenvolvidas. Ainda assim, de uma forma geral, os alunos que foram sujeitos recentemente a abordagens preventivas sobre comportamentos aditivos tendem a atribuir-lhes uma utilidade grande ou muito grande,
sendo poucos os que consideram que estas tiveram pouca ou nenhuma utilidade. A temática do jogo eletrónico destaca-se como aquela em que os alunos tendem a atribuir menor utilidade. Quem mais atribui utilidade às abordagens são os alunos do sexo feminino, os de menor idade, os residentes na região autónoma da Madeira, os que consomem ou o fazem com menos risco associado, que têm uma elevada percepção de risco e cujos pais são intransigentes com potenciais comportamentos aditivos por parte dos filhos. Comparativamente entre 2015 e 2019, verifica-se um aumento da cobertura preventiva realizada em meio escolar, duplicou a percentagem de alunos que foram sujeitos recentemente a estas abordagens preventivas. Este aumento na abrangência temática deu-se à custa de uma maior aposta na sensibilização dos riscos e perigos associados aos videojogos. Pois, face ao estudo anterior, portanto, realizado em 2015, o aumento no que concerne às abordagens preventivas sobre as outras temáticas foi menos expressivo, sobretudo no que diz respeito aos perigos e aos problemas associados ao consumo de drogas ilícitas. A título informativo também, o próximo estudo terá lugar em 2024 e nessa altura poderemos também perceber se estas ou outras tendências se mantêm. O Dr. Manuel Cardoso também já está connosco, não sei se quer fazer alguma referência, eu entretanto tomei a liberdade de avançar com os trabalhos, mas se quer fazer alguma referência ou se faz depois noutra altura, como é que gostaria que eu iria dar agora, passar a palavra aos nossos convidados. Deixa-me só dar os bons dias a todas e a todos os participantes que estão do outro lado, dizer-vos que eu estou no edifício do CICAD e a rede elétrica aqui foi abaixo e, portanto, todas as comunicações foram abaixo também. Vocês conseguiram, porque estão fora daqui, portanto, não conseguiram manter-se. Eu estava convicto que a própria comunicação tinha ido abaixo. Dito isto, só em relação a esta conferência, é a primeira depois de férias e, portanto, bem-vindos e esperemos que neste novo ano as coisas tenham a mesma dimensão, as conferências tenham a mesma dimensão e ao mesmo tempo o mesmo interesse junto dos nossos parceiros, como têm tido as outras. E depois dizer-vos apenas que começamos pela nossa parte, enfim, a direção está empenhada em manter as conferências e em ter esta comunicação direta com todos vós. E começamos por esta ideia da prevenção, se repararem, apesar disso não ser planeado ao milímetro, mas ontem foram publicados novos dados sobre o consumo, os consumos ou os comportamentos aditivos nos jovens de 18 anos. E quando nós, digamos que os dados não são particularmente, como é que eu ia dizer, confortantes, bons, agradáveis de ver, nomeadamente no que toca aos comportamentos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, em relação à componente digital, as coisas não sei se complicam muito ou pouco, mas também não estão famosas. Em relação às outras substâncias psicoativas ou novas substâncias psicoativas, continuam a não estar famosas. Quando olhamos depois para resultados, não apenas da percepção de risco, dos conhecimentos que os jovens têm, parece que as coisas também não estão a ser tão famosas assim. Mas, olhando para a população geral, os dados da população geral, da população escolar, e em particular para este dos 18 anos, convoca-nos realmente a pensar o que é que estamos a fazer em termos preventivos. Mesmo em termos preventivos. O que é que estamos a fazer para conseguir
ter ganhos, mesmo ganhos em saúde. Objetivamente, as coisas têm que mudar e não estão a mudar. E isto, na minha perspectiva, é muito claro. Mesmo que 60% digam que tiveram algum contacto com, não está a ser suficiente. Deixem-me só dizer mais esta, e deixo-vos, porque acho que é muito importante o que vocês têm para dizer, mas que isto para mim é fundamental. Nós sabemos que uma coisa é passar informação, mesmo que essa informação seja reconhecida, ainda é difícil mudar comportamentos apesar disso. Lembro-me sempre que mesmo dos 82% dos jovens que dizem, 80 e tal por cento, que dizem que beber mais que 2 bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde, 40 ou 50% têm consumos vinhos. Portanto, sabem, têm perfeita consciência disso, não deixam de ter comportamentos vinhos. Nós também sabemos isso, nós próprios nós, os participantes que estão lá em casa e vós que estão aqui connosco para discutir isto. É muito difícil, mas nós temos que ter ganhos, nós temos que fazer alguma coisa para ter ganhos. Obrigado por estarem connosco, os nossos convidados. Obrigado, doutora Alcina, que é a diretora da Direção de Serviços de Monitorização e Informação, por moderar esta mesa, por liderar também estas conferências. À doutora Lúcia, que está escondida, mas também por ter mantido isto sempre em forma. Em particular, a professora Teresa, a doutora Susana, obrigado pela vossa participação, por estarem connosco. Por isso, boa conferência. Raul, esqueci-me. Zé, Raul, Susana e Teresa, obrigado por estarem connosco e por nos ajudarem, por um lado, a perceber as mensagens que vão passar, mas um convite para vocês e para aqueles que nos estão a ver do outro lado, que agora já são quase 200, nós temos que fazer realmente mais e temos que conseguir mudar comportamentos. Por uma prevenção ambiental, seguramente, mas esta prevenção universal, seletiva e indicada, absolutamente também. Muito obrigado e boa conferência. Obrigada, Dr. Cardoso, pelas suas palavras de incentivo também a que continuemos aqui nesta luta. Luta não é uma palavra que nós usemos hoje em dia nestas matérias, mas continuemos aqui com força para conseguir desenvolver um trabalho que seja útil e nos traga ganhos em saúde. Então, neste sentido, vamos dar então a análise, dar início à análise dos resultados deste relatório, que eu, de forma muito sintética, dei nota inicialmente, e o Dr. Cardoso agora também adicionou alguns aspectos a ter em consideração e importantes para a reflexão, e convidava a doutora Teresa Somaviel a fazer um comentário enquanto investigadora aos resultados deste relatório e destes dados. A doutora Teresa Somaviel é doutorada em Ciências Biomédicas, atualmente é vice-diretora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, onde lidera o grupo de investigação Addiction Biology. Tem também especial interesse na educação como ferramenta de prevenção nos consumos dos adolescentes. Doutora Teresa, obrigada. Muito obrigada pela introdução e mais do que isso, muitíssimo obrigada pela oportunidade de partilhar este espaço e esta conversa, que para mim é, sem dúvida nenhuma, muitíssimo relevante. Um especial cumprimento ao Dr. Manuel Cardoso, e dizer-lhe que da minha parte existe toda a disponibilidade para se considerarem útil participar da forma que entenderem. Eu vou tentar, espero que com sucesso, partilhar a minha apresentação. Espero que já esteja aqui visível e começar por dizer que, de facto, como a doutora Alcina acabou de dizer, eu sou investigadora no I3S, há já mais de 20 anos que trabalho nesta área e o I3S tem um programa educativo e dentro desse programa educativo nós temos várias tipologias de idas à escola, embaixadores que têm programas especiais sobre determinados sistemas de saúde,
workshops, laboratórios abertos, portas abertas, e dentro destas várias tipologias temos desde sempre recebido escolas no âmbito daquilo que é o programa Ponta Milhas das Pastilhas, e sobre o qual eu queria falar necessariamente de uma forma breve. Mas antes disso, iria começar por fazer uma pequena abordagem muito curta também ao tema ao objetivo principal, não é? Que é o adolescente e o cérebro adolescente, não é? Portanto, quando pensamos na prevenção para o adolescente, temos sempre que ter em primeiro lugar muito presente que estamos a falar de uma fase de desenvolvimento das nossas vidas em que o cérebro está a fazer uma reformatação para se tornar mais eficiente. E que essa reformatação não vai ocorrer em simultâneo em todas as regiões do cérebro, portanto, provocando um desequilíbrio na forma como o nosso comportamento vai acontecer durante esta fase, exatamente porque ela vai estar a avançar de uma forma que não é uniforme, não é? Em toda a massa do cérebro. E o que vai estar a acontecer, na verdade, nos nossos neurónios, é que durante este período da adolescência, a forma como os neurónios comunicam uns com os outros, através destas espinhas, não é? Que lhes permitem fazer sinapses, enviar informação de uns para os outros, vai ser remodelada, vai sofrer grandes alterações até chegar àquilo que é o adulto, e tudo o que nós fizermos durante esta fase das nossas vidas terá uma influência fundamental naquilo que será o nosso cérebro adulto. De uma forma também muito simplista, podemos ver então que há duas regiões fundamentais no cérebro que vão contribuir para este comportamento adolescente. Uma está aqui representada pelo estriado, que é a parte mais emocional do cérebro, e que nós vemos que durante uma fase mais precoce da adolescência vai estar mais ativa do que é normal, não é? Aqui representado por este vermelho mais escuro, do que é normal quer no adulto, quer na criança. Pelo contrário, o córtex pré-frontal, a parte mais racional do cérebro, mais importante para a tomada da decisão, para a avaliação de risco, também até para o controle de impulsos, vai estar menos ativa do que aquilo que estará no adulto, embora mais ativa do que na criança. Isso faz com que durante este período nós vamos ter, inevitavelmente, maior procura de sensações, de riscos também. O controle da impulsividade é muito inferior àquilo que é no adulto, não? E, portanto, isso confere um ambiente especial, não? Para que, logo à partida, a forma como avaliamos o risco e decidimos, em função das consequências positivas e negativas, não? Fazer ou não fazer determinada ação, esteja relativamente comprometida, não? E, portanto, o mais importante, a meu ver, e de outras pessoas que trabalham nesta área, é conseguir, durante esta fase, fornecer aos adolescentes, numa linguagem que eles aceitem como válida, as ferramentas para poder avaliar melhor os riscos. Temos também que ter em consideração que durante esta fase a própria avaliação da recompensa está modificada, e portanto, se compararmos aqui a linha azul, que corresponde ao adolescente, com a linha vermelha, não? E virmos a atividade do cérebro face à expectativa de uma recompensa, vemos que, independentemente da recompensa ser pequena, média ou grande, para o adolescente, esta recompensa tem sempre um maior valor e uma maior expectativa, e também quando ela é pequena ou quando, na verdade, não corresponde à expectativa, a decepção que o adolescente tem face a essa falta de recompensa também é muito maior, e isto também compromete depois muitos comportamentos. Portanto, este conjunto de dificuldade em avaliar o risco, maior valorização da recompensa, redução do controle de impulsos, leva a que esta seja, sem dúvida nenhuma, uma fase das nossas vidas em que a experimentação vai acontecer de certeza absoluta, com muito maior probabilidade. E foi nesse sentido que nós, já em 2007, começámos este caminho em 2007, quisemos começar a fazer prevenção, mas a tentar fazê-lo de uma forma que estivesse de acordo com o que eram na altura as boas práticas. Tudo isto começou porque na altura nós publicámos vários artigos, e o nosso trabalho desde 2003 tem estado muito focado também no que é o cérebro adolescente, e muitos dos nossos artigos focam-se exatamente no cérebro adolescente, e em particular um deles teve grande impacto na comunicação social em 2007,
e começámos a receber muitos pedidos das escolas para ir lá falar. E nessa altura decidimos que se íamos fazer isto, íamos tentar fazê-lo da melhor forma e, portanto, com o financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, tentámos montar esta campanha que se chama o Point a Milhas das Pastilhas, que na altura tentámos fazer com base nas melhores práticas que estavam publicadas na altura, sobretudo da NIDA, e que se foca em educação com base em neurobiologia das drogas de abuso, não? Mas que não tem nenhum tipo de conteúdo moralista, nem atemorizador, não é? Não tem qualquer foco nessa área. E o que nós fazemos, de uma forma muito simplista, é primeiro explicar o que é o cérebro e porque é que o cérebro se torna dependente, quais são os mecanismos, o que é que se modifica nas diferentes regiões do cérebro para que ele se possa considerar dependente. Depois, porque é que nos preocupamos em particular com o cérebro adolescente, porque é que ele é diferente. Mostramos os mecanismos de ação de substâncias como a ecstasy, a cocaína, de uma forma também simplista, mas focada em neurobiologia, e depois abordamos também os mecanismos do álcool e da cannabis. Mostro-vos já algumas das imagens aqui de como é que as substâncias atuam a nível do cérebro. Depois, com algumas imagens de ressonância magnética funcional, também mostramos, por exemplo, neste caso, o do álcool, porque que quando estamos sobre o efeito do álcool, avaliamos o risco e tudo o que acontece de uma forma completamente diferente, mas em particular eu pus aqui este slide sobre o metabolismo hepático do álcool, porque esta é uma das questões que para mim tem mais relevância na questão da prevenção, não? Ao longo de todos estes anos, falamos desde 2008 até hoje, com ações que têm sido pelo menos 2, 3 vezes por mês, aquilo que eu verifico nas escolas é que há uma enorme boa vontade e vontade, sobretudo, de fazer bem, mas é raríssimo eu chegar a uma escola em que, por exemplo, o docente da disciplina sabe porque que um adolescente com menos de 18 anos não deve beber álcool e quais são as consequências de beber álcool. Obviamente toda a gente tem a noção de que o cérebro está em formação, em desenvolvimento, mas na verdade aquela que é a razão mais dramática, que é a incapacidade de processar o álcool, é desconhecida da enorme maioria. E, portanto, aquilo que eu vejo, e também porque como mãe, não é, de 5 filhos, tive a percepção também de estar em casa e ouvir os relatos que os meus filhos fazem das ações que vão tendo nas suas escolas, é que a maior parte delas não cumpre aquilo que está designado nas boas práticas, mesmo nas boas práticas mais antigas. E essa é uma das questões que nos deve preocupar. Não basta contabilizar as ações, é preciso saber que tipo de ações, e eu não estou aqui a dizer, por favor, não me interpretem mal, que as minhas ações são melhores que as dos outros. Eu estou só a dizer que estamos no momento de tentar que todas as ações obedeçam às boas práticas e estabelecer qual é, de facto, à luz da evidência que temos hoje, a melhor forma de o fazer. Só para vos mostrar que na altura a nossa preocupação foi também de avaliar e, portanto, a primeira coisa que nós fizemos nestas sessões foi convidar várias escolas para vir ouvir as sessões e anotarem todas as palavras, todas as coisas que nós dizíamos e que não entendiam, para poderem ser corrigidas. E depois fizemos este teste durante 1 ano e pouco em várias escolas do Porto, 7 escolas diferentes, com 3 a 5 turmas por escola, em que numa escola deixámos estes panfletos, que têm em termos de conteúdo o mesmo que nós dizíamos nas ações presenciais, e nas outras fomos presencialmente fazer as avaliações. E o que nós pudemos avaliar, e esta avaliação foi feita em conjunto com o ISPUP, que é um instituto dirigido pelo professor Henrique Barros. Na altura, o que nós conseguimos avaliar é que, de facto, por exemplo, nas respostas não sei, o número de respostas não sei, quando comparávamos, nós passámos um questionário antes de ir às escolas ou antes de deixar o panfleto, e depois passámos um questionário 2 meses quase depois de lá termos estado, para ver como é que respondiam às perguntas. E, portanto, por exemplo, para as perguntas não sei, reparem que nas escolas onde deixámos o panfleto há uma descida, mas essa descida é relativamente pequena, e para as escolas onde estivemos presencialmente, essa descida de respostas não sei é substancial. Quando comparamos
o número de respostas corretas, não é? Vemos aqui a azul claro são as respostas corretas, os losangos mais escuros são inicialmente as respostas que eles davam antes da intervenção e verificamos que a subida após a intervenção é muitíssimo maior quando a intervenção é presencial do que quando deixamos. E reparem que nós não deixávamos os panfletos na entrada, não é? Nós entregávamos os panfletos aos professores da disciplina de Biologia, de Ciências da Natureza, para entregarem. E nesta altura todas estas ações eram focadas no 9º ano, porque nessa altura era o último ano do ensino obrigatório, que entretanto mudou e muito bem. Portanto, foi no 9º ano que nós fizemos esta avaliação. Havia também, obviamente, relação com o meio socioeconómico em que se integrava a escola, isso era óbvio, mas avaliar conhecimento é muito diferente de avaliar mudanças de comportamento e mudanças e a eficiência da ação preventiva. E isso nós nunca conseguimos fazer, não é? E é uma das coisas que me preocupa. Hoje temos disponíveis, logo à partida, no portal do Observatório, imensa informação sobre boas práticas, o perfil dos formadores, ações portanto, tudo aquilo que nós precisamos está lá disponível. Temos também os dados que o CICAD tem vindo a disponibilizar, que nos mostram como é que evolui entre os 13 e os 18 anos os consumos das diferentes substâncias e, portanto, conhecemos as janelas de oportunidade e, portanto, isto dá-nos a oportunidade de facto, fazer e tentar fazer o melhor possível. E para terminar, queria focar a relevância de conseguirmos avaliar de facto o impacto na percepção de risco, não é? Há dados internacionais que nos mostram que os alunos do 8º, 10º, 12º ano, quando comparados, vemos que os do 8º ano têm, em geral, uma maior percepção de risco relativamente ao uso destas substâncias do que os do 12º ano, mas também que ao longo dos anos, não é? Essa percepção tem vindo a descer para todos e, por outro lado, que quando temos menor percepção de risco, temos maior consumo, quando temos maior percepção de risco, menor consumo. Estes são alguns exemplos, existem múltiplos dados semelhantes a estes. E, portanto, é extremamente importante para nós perceber que tipo de ações melhoram a percepção de risco e quais são aquelas que, na verdade, são baseadas em alarmismo, em preconceito, em exagero de situações que têm um efeito contraproducente na maior parte daqueles jovens que já utilizaram, porque não reconhecem ali nada de real e, portanto, desacreditam toda a formação. E, portanto, essa é uma das coisas que me preocupa. A outra estes são dados de 2015 relativos ao álcool, não é? Mais uma vez, aqui comparativamente por países, vemos um pouco a mesma coisa, não é? O consumo de álcool aqui nos quadradinhos, a percepção de risco nas barras e Portugal aqui nesta situação com uma percepção de risco menor do que outros países em que o consumo é mais baixo, não é? E é importante tentar perceber o que é possível fazer para mudar isto. Deixava aqui como último slide os dados que vamos discutir hoje. Eu, propositadamente, porque sei que os outros oradores o vão fazer, não estive a mostrá-los com detalhe, mas de facto é sobre estes dados que nos importa refletir, não é? Como foi dito e muito bem, não é uma questão de haver ou não haver uma ação, a ação pode ter múltiplas formas e, portanto, haver ou não haver diz-nos muito pouco. O que interessa é, de facto, perceber quais são as ações em que devemos investir o nosso tempo. E agradecer a todos por esta oportunidade e mostrar-me disponível para o poder fazer para que a prevenção faça sentido, deixando aqui a minha favorita Alice no País das Maravilhas. E pronto, vou parar de partilhar e dar a palavra, devolver a palavra à doutora Alcina. Muito obrigada, doutora Teresa Semaviel, com o que nos trouxe aqui estas reflexões, este conhecimento também muito interessante, a perspectiva também como coloca todas estas dimensões. Nós combinámos entre nós que o espaço para perguntas e respostas teria lugar no fim
no fim de todas as apresentações. E por isso eu vou passar neste momento a palavra à doutora Susana Bernardo, para nos dar aqui, fazer aqui uma análise sobre as abordagens preventivas no que respeita à sociedade civil. A doutora Susana Bernardo é psicóloga, mestra em intervenção psicossocial com crianças, jovens e famílias. Atualmente é diretora técnica da Presley Ridge, com elevada experiência na implementação de programas de promoção de competências de vida com crianças e jovens. Doutora Susana, muito obrigada. A palavra é sua. Bom dia, muito obrigada. Antes de mais, agradecer o amável convite do CICAD. Para nós é um prazer estar aqui representados e ter esta oportunidade de partilhar o que são as nossas abordagens preventivas. Ora, muito rapidamente, apresentar a nossa instituição para quem não nos conhece. Nós temos este nome estranho porque temos origem norte-americana, e dar-vos só conta aqui um bocadinho da história. Nós, portanto, a Presley Ridge foi criada há cerca de 200 anos atrás, no estado da Pensilvânia, na cidade de Pittsburgh, e naquela altura havia muitas fábricas de aço e muitos operários acabaram por falecer e começaram a surgir muitas crianças órfãs nas ruas. Duas senhoras nessa altura criaram os ditos orfanatos, um situado na Presley Street e outro na Ridge Avenue. E desde aí começaram a criar programas que respondessem de forma mais eficaz às necessidades de crianças e jovens com problemas socioemocionais, problemas de comportamento e trauma. Entretanto, a nossa fundadora, Cátia Almeida, por muitos de vós conhecida provavelmente, trouxe, portanto, há mais de 20 anos para Portugal estas metodologias e estes modelos que nos faziam sentido e adaptámos à nossa realidade, e fizemos com que a Presley também criasse projetos inovadores e que respondessem de forma, portanto, prática e eficaz a estas necessidades, sempre de forma colaborativa, que é algo que nós realmente valorizamos muito. Esta é a nossa missão. As conexões para nós são fundamentais, porque realmente sem a relação nós não conseguimos fazer nada, e temos que estar portanto, numa relação de proximidade com as pessoas que servimos. A nossa visão, nós realmente acreditamos muito que as crianças prosperam e que o conseguimos fazer através da prevenção primária, sem dúvida alguma, e todos os projetos e os programas que vou falar também vão fortalecer essa questão. Em termos de valores, para além realmente das relações e das conexões, os princípios da reeducação são a nossa fundação. Todos os nossos programas de intervenção bebem desta filosofia, que é fundamental, e um princípio-chave para nós também é o princípio da humildade. Em tudo o que fazemos somos professores e somos aprendizes. O facto de estarmos aqui hoje convosco é maravilhoso, ter ouvido a doutora Teresa, e vou ouvir os outros todos. Tudo o que podemos partilhar do nosso conhecimento, da nossa experiência é fundamental, e isso nós fazemos com os nossos beneficiários diretos, sejam eles crianças, jovens e famílias, porque acabamos por ser profissionais muito mais ricos e muito mais válidos, por todas as pessoas que passam por nós, têm sempre muito para nos ensinar. Qual é o problema que queremos resolver? A situação de vulnerabilidade de crianças e jovens. Nós estamos sediados na Amadora, intervimos maioritariamente na Amadora, mas também temos programas a nível nacional, acima de tudo em Cascais, Almada, e também já fizemos aqui algumas intervenções em Sines. Os três eixos de intervenção são, sem dúvida, o trabalho com crianças e jovens, através dos nossos programas de promoção de competências de vida, o trabalho com famílias e a formação para profissionais. Rapidamente, falar-vos um bocadinho de cada um e como é que usamos aqui estas abordagens. O nosso CAFAP é uma resposta protocolada com a Segurança Social, em que a equipa intervém maioritariamente no domicílio familiar, e por isso é uma intervenção extremamente invasiva, como podem calcular, de maneira que é fundamental criarmos aqui relações de confiança e promovermos a empatia. Duas das metodologias, abordagens que nós mais usamos é a abordagem com base nos pontos fortes, sem dúvida alguma, porque é fundamental ajudar estas famílias a reacreditarem nas suas competências e ajudá-las a perceber que tudo o que estão a passar neste momento é temporário, não é permanente. Elas conseguem, portanto, por elas próprias, ser agentes ativos
e ultrapassar estas situações. E a nossa equipa intervém na crise, ou seja, 24 horas por dia estão disponíveis para alguma situação mais complicada. E daí usamos muito o modelo do Life Space Crisis Intervention com a família, que é um modelo de entrevista, portanto, estruturada, de forma a ajudar estas famílias a ultrapassarem esta situação de crise. Outro programa que nós temos, situado na Damaia Reboleira, é um programa Escolhas, e por alguma razão é Escolhas, porque tem mesmo a ver com isto, tem a ver com a promoção da inclusão social das crianças e jovens, mas acima de tudo ajudá-los a tomarem decisões e escolhas positivas na sua vida. E em todos os nossos programas de crianças e jovens, o que nós fazemos é trabalhar, como é que trabalhamos aqui a prevenção primária? É empoderar estes miúdos, é ajudá-los a perceber quem são, o que é que podem fazer, quais são os seus talentos, os seus dons, que muitos deles não têm noção nenhuma, e não estamos a falar de miúdos de 9 anos, estamos a falar de jovens de 15, 16, que não sabem o que é que os caracteriza, com o que é que se identificam, e portanto trabalhamos isso, portanto, acima de tudo, através de uma metodologia que é muito útil para nós, que é a educação vivencial, ou seja, é o aprender fazendo. Os próprios jovens, as próprias crianças são os seus agentes ativos de mudança, são os seus agentes de aprendizagem. Nós estamos ali só como facilitadores. Temos outro programa, que é o Surfarte. Arte, porque é atreve-te, realiza-te e transforma-te. Não somos uma escola de surf, nós somos uma escola para a vida. Aqui a ideia é promover competências de vida, é promover a autonomia, é promover o bem-estar social, a própria saúde mental e, acima de tudo, o seu autoconceito. Eles terem noção quais são os seus medos, os seus receios e conseguirem lidar com o mar, com a adversidade, com aquilo que não é familiar, fazê-los sair da zona de conforto e perceberem as suas forças e transferir todas as aprendizagens que fazem no contexto mar e praia para a escola, para a relação com pares, com a relação com a família. Nós usamos muito a terapia pela aventura e a educação vivencial, obviamente. Portanto, é um programa que está também em grande colaboração com a escola e com a Câmara de Cascais, daí temos aqui o grande apoio. Felizmente já estamos, neste momento já chegamos a perto de 150 crianças, porque já estamos também em Almada, e portanto a intervenção é muito ecossistémica, tal como no CAFAP. Nós também trabalhamos aqui a família, ou seja, uma família que esteja já a passar por alguma situação de dificuldade, ou que se aperceba de alguma questão de comportamento do filho, nós também os ajudamos, porque a nossa equipa, maioritariamente, somos psicólogos, terapeutas, para além dos treinadores de surf, obviamente, que são essenciais. Para além disso, nós conseguimos há muito pouco tempo um BPI capacitar, que nos permitiu abranger esta intervenção para a população com perturbações de neurodesenvolvimento. Portanto, estamos a trabalhar com crianças, jovens e adultos com autismo, o que nos dá aqui um prazer muito grande, e isto tudo porque nós testamos a nossa intervenção. Nós temos um artigo científico que prova como o surf terapêutico tem impacto aqui em termos da promoção da autonomia, da promoção da resiliência, portanto, dos beneficiários. Dizer só que nós vamos celebrar o nosso 10º aniversário em breve, portanto no dia 10 de outubro, estão todos convidados, vai ser na Casa de Histórias da Paula Rego, das 2h30 às 5h30, se quiserem, se estiverem interessados, podem ir ao nosso site, à parte das notícias, e estão lá o link para se inscreverem. O nosso projeto Believe é um projeto em que, através de terapias cognitivas de terceira geração, e estamos a falar do modelo da terapia da aceitação e compromisso, em que se pretende promover a flexibilidade psicológica dos jovens, fazemos uma intervenção tanto individualizada, terapêutica, como em grupo. E em grupo o que temos feito mais é com casas de acolhimento residencial, e o que se pretende é exatamente promover o bem-estar e a saúde mental, promover aqui o autoconceito, a sua identidade, e ajudá-los a perceberem que podem ter um projeto de vida com propósito, independentemente de onde venham, se vêm de um contexto vulnerável, com famílias, com historial de consumos, por aí fora, nós ajudamos a acreditar que eles podem ter um destino diferente, não têm que, portanto, acreditar que não vão conseguir fazer muito mais nada além disso. Para além disso, temos a nossa academia, em que damos muita formação a profissionais, porque a nossa visão é que conseguimos chegar a muitas mais crianças e jovens se capacitarmos outros profissionais como nós.
e damos formação nestas áreas que estamos aqui a falar, inclusive supervisão, equipas de apoio à família e equipas do acolhimento residencial. É algo que nos dá muito orgulho também. Dizer-vos que no nosso site vocês podem ir ter acesso às nossas publicações que fazemos, inclusive o artigo científico sobre a intervenção do surf terapêutico. E agora ia pedir à doutora Lúcia para me ajudar aqui a colocar um vídeo em que expressa muito bem a nossa intervenção terapêutica no surf art. Eu antes não gostava de estar perto das pessoas, só das pessoas que eu conhecia há mais tempo e compreendia o que eu tinha. Ajudou-me a confiar mais em mim e a confiar nas pessoas também. Eu era muito impulsiva e agora com o projeto acho que estou a ficar mais calma e está-me a ajudar a organizar os meus sentimentos. Com este projeto estou mais responsável. Também na vida temos de ser confiantes para conseguir conquistar os nossos objetivos. Este projeto nasceu de um convite por parte da Associação Preston Ridge, no qual ele está enquadrado, em 2011, num desafio de pensarmos o futuro e aquilo que nós queríamos fazer daí para a frente, ou que nos idealizávamos a fazer no futuro. E na altura eu já trabalhava na área da psicologia comunitária, junto de crianças e jovens, e fazia surf. E pensei por que não aliar essas duas paixões, tanto a minha paixão profissional, neste caso a psicologia e trabalho com crianças, e o surf. E daí surge então esta ideia do projeto do Surf Art e temos feito este longo caminho até agora que já conta com 9 anos. Este projeto já me ajudou muito a ter autocontrole e autoconfiança. Eu antes deixava-me levar por o que as pessoas falavam contra mim, mas eu percebi que isto não é só um desporto, também é uma terapia. E quando eu quiser falar das minhas dificuldades, tenho os meus mentores e os meus amigos. Este projeto ajuda muito as crianças, principalmente a terem confiança neles próprios e perceberem que se eles conseguem enfrentar o mar e os desafios gigantes que o mar traz, que eles podem ter essa competência na vida deles, do dia a dia. O Surf Art ajudou-me a ser mais confiante, a ter mais confiança em mim, porque quando estamos no mar temos de ter mais confiança para conseguir apanhar as ondas. O Surf Art mudou a vida do Mauro, meu filho, em vários sentidos. Por exemplo, está uma criança muito mais calma, cumpre as suas regras e está mais confiante. Confiante naquilo que ele faz e eu estou muito contente. Quando ele chegava a casa, antes de participar no surf, era muito mais Henriquete. Filão, Henriquete, aquelas coisas das crianças de 15 anos. E noto, desde que começou a fazer surf, está muito mais autónomo, muito mais calmo e não refila tanto. Este projeto para a comunidade e principalmente para as crianças, não é? Que depois tem muito impacto na família, é o desenvolvimento pessoal dele. O gerir as emoções, usar o surf como ferramenta de desenvolvimento pessoal, que depois é a tentativa de transferir isto para a vida pessoal deles, seja escolar, seja na família. Fazemos atividade com os miúdos, dependendo do mar ou das condições que nós temos que adaptar os jogos ou as atividades diferentes e depois temos um momento de reflexão e de partilha, então ajuda nessa dinâmica. Eu consigo ver em certos momentos algumas mudanças de atitude desde que entraram para o projeto em comparação a antes, porque
porque eu sou muito presente na escola com os miúdos, acompanho os miúdos até antes deles entrarem no projeto e em certos momentos nota-se uma diferença já na gestão de emoções, na diferença de comportamento, na relação com os colegas. Na escola, antes de participar no surf e estar nesse projeto, eu era chamada mais a escola com mais frequência. Chamavam a escola com muita frequência, mau comportamento e distraía-se muito. E desde que entrou neste projeto, sinto-o mais responsável, muito mais responsável e não tenho tido tanta queixa. Sempre quis fazer surf, então o surf ajudou-me a fazer, como comecei a fazer uma coisa que eu gosto, ajudou-me a melhorar os sentimentos e eles também ajudam muito. Isto não é só um projeto de surf, é um projeto repentino. Doutora Lúcia, podemos parar. Espero que tenham gostado e que tenha sido portanto, representativo da nossa intervenção. Queria só aqui avançar a apresentação, mas não estou a conseguir. Era mais por causa de... para poderem ter os contactos. Agora já deve estar. Exato, pronto. Estou totalmente disponível para colaborações, partilhas de experiência. Foi um prazer. Espero que tenham muitas perguntas para eu responder. Obrigada. Muito obrigada, doutora Susana, muito interessante. Aliás, a expectativa também, na sequência da nossa reunião preparatória, já foi muito rica e já antecipava que nos ia trazer aqui iniciativas inovadoras, mais antigas ou não, mas inovadoras, e que podem ser também, e como vemos, são uma mais-valia na vida de muita gente. Obrigada. Neste momento vou passar a palavra ao Dr. José Sousa. O Dr. José Sousa é diretor de serviços de projetos educativos da Direção-Geral de Educação, é doutorado em Ciências da Educação, especialidade de Administração e Gestão Educacional pela Universidade de Évora. O Dr. José Sousa vai-nos trazer aqui um pouco o retrato, as orientações para as abordagens preventivas nas escolas. Aguardamos com muita expectativa o que nos vai trazer. Dr. José Sousa, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, é um gosto estar aqui convosco, partilhando aqui algumas das ideias da Direção-Geral de Educação e do Ministério da Educação no seu global, em termos daquilo que é o trabalho nesta área da saúde, mas que claramente para nós não pode aqui nunca ser dissociado das questões ligadas à sexualidade, à igualdade de género, aos direitos humanos, que nos movem aqui na Direção-Geral. Esta Direção de Serviços tem uma particularidade, tem todas as áreas ou todos os domínios da cidadania a seu cargo e, portanto, há aqui uma grande interligação que nós procuramos fomentar, que nós procuramos promover e que, acima de tudo, procuramos que isso sirva de mote para que as escolas, também elas, procedam dessa forma. Sobre os resultados não direi muito, mas tentarei mostrar-vos 3 ou 4 aspectos que para nós são muito relevantes. Deixem-me só registar a hora a que comecei, que é para não me perder. São muito relevantes. Nós vivemos hoje numa sociedade em que os jovens nunca tiveram tanta informação. Mas vivemos, ao mesmo tempo, numa sociedade onde os jovens nunca tiveram tanta desinformação. E quando nós olhamos para tudo isto que está aqui, desde coisas que conhecemos a coisas que não conhecemos, nem eu conhecia e tive que ir à procura do que era, e que trabalhamos no âmbito dos média, os média associados aqui a outros domínios, como por exemplo as instituições de participação democrática, ou os direitos humanos, ou a sustentabilidade, ou a educação ambiental. Portanto, nós temos aqui vários aspectos que levam a que os jovens estejam hoje muito, eu diria, dependentes daquele pequeno instrumento que temos sempre próximo de nós e que está a condicionar muito a tal relação.
Eu gostei muito do projeto que foi apresentado anteriormente, não conhecia, um dia deste devemos falar também sobre isso, mas é uma forma, e eu ainda por cima que a minha formação de base é professor de Educação Física, portanto é uma área que para mim é fundamental, ou seja, é o sair da cadeira, é o movimentar, é o ter um desafio de fazer diferente. E portanto, independentemente de tudo isso, nós vivemos nesta sociedade. É esta sociedade das fake news, é esta sociedade do malware, é esta sociedade do roubo de identidade. Portanto, é nesta sociedade que nós vivemos. E os jovens vivem nela também. É uma sociedade que nós criamos, mas é uma sociedade que os jovens polarizam. E por outro lado, quando perguntamos, por exemplo, aos jovens, e há estudos que referem a isso, se têm cuidado quando, por exemplo, fazem a passagem de várias mensagens que eles não sabem se são verdadeiras, se não são, eles acabam por dizer, 92% deles dizem que não têm esse cuidado e que não se preocupam muito se aquilo é verdade, se não é verdade. Passou, passou. Pronto. Portanto, é aquela necessidade de estar na rede, de estar conectado, de estar ativo. Esta é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento que vos gostava de trazer tem a ver com 2 estudos recentes e que me parecem muito relevantes também para aquilo que nós aqui trabalhamos. Ou seja, os dados da Jornada Mundial da Juventude a jovens, feito inquérito a jovens, é trazido, tem aqui uma sequencialidade que eventualmente nós não pensaríamos que fosse desta maneira, mas reparem, os jovens, as preocupações começam no trabalho, vai para o dinheiro, vai para o acesso à educação, porque têm a noção clara que sem uma licenciatura, sem um mestrado, sem um doutoramento, o nível de remuneração será muito inferior. Vão para a violência, para a solidão, para a exclusão, para a intolerância, individualismo e entra depois aqui a saúde mental. Ou seja, também aqui para eles, esta questão, enfim, que há vários estudos já, embora não tão dilatados, ou melhor, não tão aprofundados como seria desejar sobre estas condicionantes todas da pandemia 2022, estão também elas a tentar, de alguma forma, procurar que estes temas sejam trazidos para a discussão. Reparem que só depois aparecem as dependências. Portanto, é daquelas coisas que para eles, ou pelo menos para estes jovens, não seriam tão relevantes. Há sempre aquela necessidade, enfim, eu diria que não era necessidade, mas que é uma forma de encapotarmos as situações e tentarmos dizer que nós não estamos aí. Aliás, o estudo, quando fala nesta tendência para rapazes e raparigas, com os sítios, a Lisboa menos abrangida, a Madeira a zona centro do país com melhores dados, isto tem muito a ver também com aquilo que nós, enquanto educação, percepcionamos que é o trabalho destas matérias feito nas escolas. Ou seja, tudo isto é um reflexo. E esse reflexo não é, eu diria, não pode ser dissociado do real trabalho que é feito a este nível. Temos aqui muito público que não são professores e, portanto, desde 2017 que há uma disciplina que se chama Cidadania e Desenvolvimento, sendo este desenvolvimento o pessoal, o social, o sustentável, onde se procura de alguma maneira que todos estes temas sejam trabalhados de uma forma mais intrincada, enfim, intrincada, quando eu digo intrincada, é virados para o mundo. Ou seja, dar mundo aos jovens no sentido de que eles possam ter opinião e possam, a partir daí, conseguir fazer coisas diferentes. Em termos destes dados do Diário de Notícias, reparem que 88% dos jovens acedem à internet várias vezes ao dia. E as redes sociais, bem, fantástico. 57% dos jovens iniciou o seu acesso às tecnologias entre os 10 e os 14 anos. 22 com menos de 10 anos. Somos nós. Quer dizer, já não é bem a minha geração, mas é a geração da colega que falou anteriormente, que é o facto de cada vez mais e mais cedo permitirmos, e podem pôr este permitirmos sem aspas, que os jovens tenham acesso a estas tecnologias, impedindo-os daquela convivência fundamental, diria eu, para que as questões possam ser trabalhadas e possam ser, mais do que trabalhadas, possam ser discutidas entre pares.
Portanto, 60% dos jovens ocupam tempo para ver filmes em streaming. As preocupações têm muito a ver, nesta fase, com as questões da instabilidade financeira e com a guerra da Ucrânia. Portanto, esta instabilidade financeira tem a ver com o valor das rendas de casa, com o valor da casa em si, etc, etc. 69% dos jovens concordam totalmente com a interrupção voluntária da gravidez e os mesmos 69% concordam totalmente com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, as questões trazidas aqui no âmbito do género e no âmbito da sexualidade estão muito presentes também nestas preocupações dos jovens. Veja-se o que aconteceu ontem ao Sr. Ministro do Ambiente, que teve ali, enfim, uns jovens que se foram manifestar. Não é que possamos concordar com a manifestação, mas o que é facto é que há, por parte dos jovens, uma tendência cada vez maior a essa preocupação. É a questão, depois dos jovens estarem interessados na política ou não estarem interessados na política, mas isso seria, com certeza, para outro patamar. A educação para a saúde funciona aqui muito na zona da prevenção. E é aqui, objetivamente, que nós nos temos que situar. Ou seja, a montante onde a família pode fazer a promoção e a educação para a saúde, mas de uma forma mais caseira, e depois a escola dando ali os alicerces, diria eu, para que esta promoção da saúde possa ser efetivamente concretizada. Sendo que as equipas da saúde entram já numa fase posterior, como eu costumo dizer, a saúde é também um dos domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e, como eu costumo dizer aqui à equipa e ao Rui Lima, que teve o cuidado também de preparar esta apresentação que aqui está comigo, digo-lhe muitas vezes, a saúde é um domínio de primeira. E é de primeira porquê? Porque há muitos anos já que há equipas de promoção de educação para a saúde nas escolas, que se mantêm, mas que têm de fazer cada vez mais um trabalho ligado com os outros contextos, com as outras problemáticas, com as outras questões que estão em cima da mesa na escola e que são a preocupação dos jovens. E, portanto, a este nível, este tratamento é feito sempre de uma forma posterior. Depois, esta educação para a saúde começa, como não podia deixar de ser, com uma atividade física. Esta atividade física, sendo ela relevante, é essencialmente uma forma de, não só de descontração, mas uma forma também não só de ocupação de tempo, mas uma forma de proporcionar bem-estar. E, portanto, esse proporcionar do bem-estar terá que ver, objetivamente, com aquilo que é feito não só na educação física, enquanto disciplina curricular, mas também enquanto desporto escolar. E depois, nunca pode estar dissociada, nós dificilmente falamos de educação alimentar, que temos aqui em baixo, sem falar de atividade física, e portanto temos hoje um leque de jovens significativamente com obesidade. Os testes que são feitos nas escolas, desde o 7º ano de escolaridade, aliás, desde o 5º ano de escolaridade, indicam essa mesma obesidade e há necessidade de fazer entender esses jovens que não estamos a falar de uma questão sequer estética, estamos a falar de uma questão de saúde. E é nessa saúde que nós temos que claramente perceber e tentar incutir os aspectos ligados à prevenção e à educação física e à educação alimentar como suportes de toda essa alteração. A questão dos afetos e educação para a sexualidade estão muito ligados. As condições socioeconómicas, como há pouco aqui foi dito, e foi dito por todos os intervenientes, por todas as intervenientes, têm muito que ver com aquilo que depois conseguimos ou não conseguimos proporcionar ao exterior. A prevenção da violência, ao nível da Direção-Geral, temos uma campanha e temos um selo, Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Há uma série de diretrizes e temos neste momento cerca de 400 escolas públicas que irão receber este selo agora durante o próximo mês de outubro, no dia 20, portanto precisam de se adaptar e de se ajustar genericamente àquilo que são as diferentes realidades. Um destes dias estive num colóquio com o professor Marçal Grilo, ex-ministro da Educação, e ele lá em tempos, 1980 e qualquer coisa, escreveu um livro que se chamava O Difícil é Sentá-los. Eu diria que hoje o difícil é compreendê-los, porque nós temos uma panóplia de jovens nas escolas de todas as partes do mundo, em que a língua portuguesa muitas vezes é muito complicada.
E, portanto, precisamos também aí de os ajustar. E ajustá-los de uma forma o mais harmónica e o mais global possível, porque estes comportamentos aditivos e as dependências fazem também parte de tudo aquilo que é trabalhado. Depois, as questões da literacia em saúde, a família, os pares, etc., tendo sempre um ambiente aqui como grande suporte. Não podemos nunca esquecer as relações interpessoais, que têm a ver com aquilo que é a consciência social que se acaba por fazer na comunidade. Hoje fala-se muito de old school approach, ou seja, é o currículo, é a comunidade e é a cultura da escola que estão ali muito subjacentes, e esta consciência social é fundamental para que cada um consiga ter a sua consciência possível para, em termos de autogestão, acabar por trabalhar melhor com um autoconhecimento também ele melhor. Autoestima, autoconhecimento, autogestão, resiliência, autonomia, tomada de decisão responsável, enfim, por aí. Não vos vou amassar muito com este slide, porque tem muito a ver com aquilo que já falei, mas vou tentar chegar aqui a este, que é do referencial de educação para a saúde e que, de alguma maneira, permite que, com os diferentes subtemas e com o tema genérico da saúde mental e da prevenção da violência, nós tenhamos um instrumento que pode ser trabalhado desde o pré-escolar ao ensino secundário, salvo estas questões do risco aqui na educação pré-escolar, e que pode ser suporte também para os docentes. Este é um referencial que nós claramente entendemos como, não sendo prescritivo, tenho que dizer isto, é um referencial que pode ser sempre utilizado de uma forma plausível. Tendo aqui já os comportamentos aditivos e as dependências, o tabaco, o álcool, as outras substâncias psicoativas, outras adições sem substância, onde se trabalha-se mais no pré-escolar, trabalha-se mais no secundário, mas nós mesmo aqui na Direção-Geral estamos cada vez mais imbuídos do espírito de que o novelo da lã não pode crescer demasiado. Ou seja, temos que começar a trabalhar de uma forma cabal o mais cedo possível junto dos jovens. Esta escola promotora de saúde, que fomenta a saúde, constrói um ambiente seguro, enfim, é da Organização Mundial da Saúde que a traz. E queria deixar-vos só, para concluir, vou passar esta questão da visão, para o selo Escola Saudável, que é um selo que permeia as escolas que têm bons comportamentos ao nível da sua flexibilidade e da sua capacidade de implementar nas suas escolas bem-estar. Estes selos são atribuídos todos os anos. Vejam ali a questão da pandemia, que veio cá para baixo em 2022, mas neste momento temos genericamente os mesmos 400 e qualquer coisa selos que tínhamos em 2020, 2021. Este é o número de candidaturas, nem todas as candidaturas obedecem àquilo que são os critérios e, portanto, aquilo que acaba por acontecer é que são divididos em 3 grandes setores: iniciação, fase intermédia e avançado, sendo que, reparem que dos 17, 18 estava toda a gente muito na iniciação e que hoje, claramente, o nível avançado está a marcar pontos. Resumindo, há mecanismos, há instrumentos de trabalho e há, claramente, a possibilidade de conseguirmos com os jovens, sempre com os jovens, tentar que os mesmos consigam eles apreender as dificuldades, as necessidades, tudo aquilo que está à sua volta para que consigam tomar decisões. Vamos consumir, não vamos consumir. Vamos beber, não vamos beber. Vamos andar de carro depois de beber ou não, de maneira nenhuma, vamos do Uber. O que é que fazemos? Como é que utilizamos o ecrã? Portanto, e todas estas dependências estão nas preocupações da Direção-Geral de Educação e, nomeadamente, aqui na Direção de Serviços de Projetos Educativos. Temos aqui, penso eu, o contacto. Se precisarem de algo, estamos disponíveis. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José Sousa. Muito interessante estas dimensões que aqui nos traz e que também elucidam um pouco sobre aquilo que está a acontecer neste momento, ou que pode acontecer neste momento também junto das escolas, a questão aqui do selo
do selo de escola saudável parece-me, a mim, pessoalmente, uma iniciativa muito interessante que se calhar depois vamos ter que explorar um bocadinho mais como é que isso acontece para podermos também ter um maior conhecimento do que é que está efetivamente a acontecer nas escolas. Eu agora passava a palavra ao Raul, que vai ser o nosso último orador, que já estamos aqui um pouco em cima do final da nossa videoconferência. Isto não estou a querer colocar pressão sobre ti, Raul, mas para teres isto em consideração, o Raul é psicólogo, chefe de divisão de prevenção e intervenção comunitária do Departamento de Planeamento e Intervenção do CICAD, e vai-nos trazer aqui a perspectiva da Estratégia Nacional para a Intervenção em Prevenção. Raul, obrigada, a palavra é tua. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui convosco e fazer parte deste painel que eu acho que que foi muito bem conseguido. Foi muito bem conseguido porque parte de facto de um pretexto, e esse pretexto tem muito a ver com, no fundo, aquilo que se tentou perceber e compreender do que estava a ser a intervenção preventiva, tirando proveito de um estudo como o ECAT, e nos lançou, de facto, uma série de dúvidas, uma série de questões que são um ponto de partida, de facto, que é importante aproveitar, e acho que este webinar foi, de facto, uma forma inteligente de potenciar, de facto, esses dados. Eu comecei o meu pensamento exatamente pelo mesmo caminho que o José Carlos adotou, que é, no fundo, dizer, ok, então, se estamos a dar rumo à prevenção, então de onde é que partimos, não é? E aquilo que me parece importante e que já foi sendo chamada a atenção por todas as pessoas é, ok, nós já não estamos no mesmo paradigma da prevenção das toxicodependências em que estávamos há algum tempo atrás, em que nos situávamos, de facto, na adolescência, ainda que depois, quando olhamos para o estudo, obviamente aquilo que nos vem à vista é que estamos, de facto, a tratar aquilo que é a intervenção que é feita nos adolescentes. Pode ser importante dizer, se calhar um estudo futuro pode precisar de perceber se a prevenção está ou não está também a ser desenvolvida para outros públicos-alvo, que não necessariamente só os jovens que estão em contexto escolar. Mas, claramente, a partir do momento que estamos mais precocemente expostos aos fatores que estão ligados, no fundo, que desencadeiam os comportamentos aditivos, então a intervenção tem que se ajustar, de facto, a essa precocidade e tem que se ajustar no sentido não de começarmos cada vez mais cedo. Eu não acredito nisso. Não acredito que a intervenção tenha que ser feita mais cedo, simplesmente para robustecermos as pessoas mais cedo, mas, sobretudo, aquilo que eu acredito sim é que é preciso encontrar a pertinência para cada uma das fases do ciclo de vida. E, portanto, desde que encontremos essa pertinência, então faz sentido intervir precocemente por causa dessa pertinência e dessa aplicabilidade. Intervir mais cedo por intervir mais cedo não serve de nada, porque se eventualmente aquilo que eu estiver a fazer da intervenção não for imediatamente aplicável, será no ritmo com que a informação é assimilada pelos nossos jovens, ela será positivamente deitada fora, porque não vai ser útil imediatamente. Portanto, aquilo que está em causa não é a precocidade, é a pertinência daquilo que nós vamos dar quando fazemos esta abordagem precoce. A normalização dos comportamentos preocupa-me, porque quando entra o digital e quando o digital se torna a porta de entrada no que diz respeito ao comportamento aditivo, estamos a falar de um comportamento que todos estamos a ter. E quando todos estamos a ter e o comportamento se torna normal, torna-se difícil introduzir, de facto, aqui algum pensamento crítico. E se calhar não é por acaso que os resultados do estudo chamam a atenção para a estranheza ou para uma menor abertura para a discussão, para a reflexão sobre aquilo que no fundo é o videojogo, mas seria interessante que nós pudéssemos tentar ter mais elementos que ultrapassassem o videojogo e fossem também para as questões das redes sociais e das outras atividades digitais que neste momento são portas de entrada.
A diversidade dos desencadeantes temos cada vez mais, neste momento, múltiplas facetas ou múltiplas apresentações daquilo que à partida é o estímulo, o estímulo aditivo. E, portanto, a partir do momento que, de facto, temos toda essa diversidade, a diversidade da oferta no que diz respeito àquilo que a rede social pode trazer, aquilo que é a diversidade daquilo que o jogo pode reproduzir, a diversidade, no fundo, que assistimos com as novas substâncias psicoativas de múltiplas ofertas. No fundo, aquilo que nós estamos a falar é cada vez mais de coisas que nunca não foram experimentadas, que não compreendemos, que não sabemos e que, portanto, necessariamente temos curiosidade para explorar. A acessibilidade é uma questão, novamente, se voltarmos ao digital, não é um comportamento que requeira esforço para ser desencadeado e, portanto, quando a acessibilidade é grande, obviamente o risco de desenvolvimento do comportamento aditivo é maior. E, portanto, nós estamos a lidar com realidades em que o contacto com o estímulo é muito grande, é promovido, portanto, vivemos numa sociedade de consumo onde, à partida, de facto, existe sempre um lucro associado, no fundo, a estes comportamentos e, portanto, a acessibilidade é naturalmente fácil, mas ainda por cima é promovida no sentido de uma maior procura. Finalmente, a intensidade, ou seja, nós não estamos a falar de comportamentos que desejamos ter pelo prazer que eles nos dão. Portanto, nós não estamos a falar do saborear o jogo, não estamos a falar do saborear a relação ou a relação digital. O que nós estamos a falar é sempre que as coisas que nós estamos à procura no que diz respeito ao comportamento aditivo é no sentido da procura de uma intensidade e de uma intensidade que me permita uma alteração rápida e intensa. Essa é a descrição, no fundo, daquilo que é o comportamento binge. O objetivo não é propriamente saborear o efeito que a substância me está a proporcionar, é rapidamente atingir um estado a partir do qual, de facto, eu perco o controle e, de alguma maneira, me entrego àquilo que a experiência me proporciona. Ok, o que é que nos faz pôr ao caminho? E eu aqui confesso que o exercício foi muito dizer, ok, o que é que nos motiva quando vamos intervir? Nós falámos, de facto, de um conjunto muito significativo de intervenções. O estudo incidia sobre 26 mil jovens. Eu posso-vos dar informações adicionais de elementos que nós transmitimos no Workbook of Prevention, que foi remetido para o Observatório Europeu de Droga e Toxicodependência, em que, se nós estávamos a falar de 66% de 26 mil jovens, o que eu vos posso dizer é que, de facto, aquilo que nós reportámos em termos de número de participações em ações de prevenção foram 93 mil presenças. 93 mil presenças em 2022. Agora, quando nós estamos a falar de 93 mil presenças em mais de 2.500 ações de prevenção, o que nós estamos a falar é necessariamente que o tipo de intervenção que está a ser feita é uma intervenção que, à partida, de facto, é de toque e foge. Portanto, nós estamos claramente a fazer uma abordagem em que é uma abordagem, vocês isto foi sendo transmitido, é uma abordagem de sensibilização. Ok, eu costumo fazer esta comparação. A sensibilização para mim é entrar num carro, meter a primeira e fazer o carro avançar. Depois de pôr a primeira, eu tenho que pôr a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, às vezes a sexta, para chegar onde eu quero chegar. Se eu não passar da primeira velocidade, eu vou partir o motor do meu carro. E se nós não passarmos da sensibilização para coisas que à partida correspondam a capacitar as pessoas para saberem o que fazer com a informação que passaram a ter, não me serve de nada. Não me serve de nada ter jovens informados. A informação é iatrogénica, como vocês sabem, pode ser usado positivamente no sentido da tomada de melhores decisões, mas pode ser usada negativamente como o argumento para manter as más decisões ou as decisões que eventualmente são de maior risco. Portanto, não é a informação que eu proporciono aos jovens que me vai fazer a diferença, é ajudá-los e trabalhar com eles a capacidade de tirar proveito dessa informação e, de alguma maneira, a usar a seu proveito. Por isso, quando os interventores partem para a intervenção com os tais 93 mil jovens com motivações tão distintas, não é? Como, por exemplo, ok, eu quero proteger os jovens.
No momento em que eu vou querer proteger os jovens, eu estou a gerar reatividade pelo meu paternalismo. Quem é você para me proteger? Eu preciso que você me proteja, eu quero que você me proteja, eu não quero a sua proteção. Ok, vou cumprir uma responsabilidade. Alguém na minha escola ou alguém na minha instituição diz que eu devo fazer isto. Mas eu estou a cumprir uma coisa, eu não estou de alma e coração a achar que, à partida, o que estou ali a fazer é uma coisa em que acredito, em que... Por que é que eu estou a dizer isso? Porque, de facto, nós podemos ter os melhores materiais, nós podemos ter os melhores projetos, porque aquilo que vai continuar a fazer a diferença é a relação que os indivíduos vão ter dentro desses projetos. E a relação não se faz por motivações que sejam decretadas ou que façam parte de currículos. A motivação é qualquer coisa que tem, no fundo, a ver com a maneira como as pessoas se revêem naquilo que, à partida, é o esforço preventivo. E esse trabalho sobre como ganhar as pessoas para esse processo, e reparem, eu estou a falar em pessoas, não estou a falar necessariamente em profissionais, eu acredito particularmente na capacidade de trabalho de pares, e nesse sentido, este ganhar das pessoas é tornar claro que, de facto, aquilo que à partida é o percurso que vamos fazer, o dito rumo, é uma responsabilidade de todos. Nós não podemos atirar para cima da saúde, ou para cima da educação, ou para cima do social, a responsabilidade de se fazer um determinado percurso. A responsabilidade é inerente ao papel que eu, como pessoa, adoto todos os dias na relação que eu tenho com as pessoas, com aqueles que me são próximos. E eu sou plateia do percurso do outro. E quando aplaudo a escolha do outro, eu sou cúmplice na escolha dele. E quando eu torno claro isso, eu deixo de ter uma noção dos bons e dos maus, porque quando eu aplaudo, eu posso aplaudir como bom ou como mau, mas estou na mesma a ser cúmplice. Quando eu não reajo e não tomo um papel ativo relativamente a coisas que eu acho que estão incorretas, eu sou cúmplice daquilo que, à partida, eu critico. Não quero demorar muito mais tempo, até porque, para todos os efeitos, de facto, como a Alcina chamou a atenção, estamos um bocadinho apertados, mas a quem queremos chegar? E esta é uma questão que para mim é muito importante. Muitas vezes, por exemplo, devo dizer que nos 93 mil jovens que foram abordados, uma coisa estranha é que só 9% destes 93 mil jovens só foram objetos de intervenção pontuais. Eu não disse isso há bocado, é uma ideia importante. Só 9% das intervenções são intervenções que, por água mole em pedra dura, provocam a tal dita mudança de comportamento que é desejada. Não me serve de nada ter consciência de um risco se, à partida, eu não mudar o comportamento que tenho relativamente a essa consciência. Os estudos, um conjunto de estudos a nível das neurociências têm demonstrado que não há propriamente uma diferença significativa entre a consciência do risco por parte dos adultos e dos adolescentes. Aquilo que há é uma menor competência na gestão desses riscos, por menor experiência, por menor e também um bocadinho por crença de imunidade. Eu sou capaz de ser menos eficaz na maneira como protejo relativamente a um risco que identifico tão bem como os mais velhos. Portanto, aquilo que está novamente em causa é que tipo de ajuda damos. E vamos dar ajuda àqueles que são mais vulneráveis ou vamos dar ajuda a todos? Quando nos focamos e vamos para as prevenções seletivas indicadas, que no fundo é procurar os mais vulneráveis, os que estão em maior risco, perdemos a noção de que nós precisamos trabalhar todos para que todos assumamos a dita responsabilidade de influenciarmos mutuamente. Eu costumo chamar muita atenção para isso, de facto, a prevenção, do ponto de vista da interseção com as restantes áreas de intervenção, o tratamento, a reinserção, a redução de riscos. A prevenção contribui com aquilo que é a preparação da comunidade para integrar as outras intervenções. E, portanto, eu não posso integrar, não posso reinserir pessoas vulneráveis numa comunidade se não foi feito um trabalho de responsabilidade da comunidade para aceitar essas pessoas. E quem faz esse trabalho de responsabilização da comunidade é precisamente a prevenção, na maneira como faz pensar sobre aquilo que é importante, o papel que todos temos que ter nesta realidade. Por outro lado, quando estamos a agir sobre quem queremos que não adote um comportamento, estamos a esquecermos da questão mais importante, é que
essa pessoa que não queremos que adote um comportamento vive num contexto que alimenta o comportamento que nós não queremos que ele tenha. E, portanto, as pessoas que influenciam o desenvolvimento do comportamento, sejam eles influencers, sejam eles a realidade social que eventualmente torna possível um determinado comportamento, têm que ser objetos da nossa prevenção, no sentido de criarem condições mais protetoras para esta nossa população. Isso significa pensar, não só, por exemplo, a escola pensa muitas vezes o limite dos nossos muros, mas a escola tem que trabalhar com o que está para além do limite dos seus muros, porque precisamente é tudo o que está à volta da escola que eventualmente vai ter influência sobre os comportamentos que acontecem dentro da escola. E, portanto, a importância de trabalhar em rede, a importância de trabalhar com quem envolve, é essencial, com quem protege, e, sobretudo, trabalhar com quem decide, para que as decisões que sejam tomadas sejam decisões para a implementação das coisas que funcionam. Finalmente, trabalhar com quem produz, porque não basta, não podemos olhar para quem produz na perspectiva de que eles são os maus e, portanto, vamos excluí-los. Nós temos que trabalhar com quem produz na perspectiva de os tornar conscientes que eles têm que ter um papel ativo na redução do impacto dos seus produtos. E, portanto, de facto, prevenir é isto tudo. Não é só trabalhar nos jovens que nós queremos evitar que façam um determinado caminho, até porque não está nas nossas mãos evitá-lo. Como lá chegar? E esta é uma questão que para mim me preocupa um bocadinho dentro deste estudo. Como pudermos, como nos deixarem, como os outros fazem, como for possível, como for funcional. E a mim torna-se um bocadinho complicado, porque estes 26 mil jovens, os dois terços destes 26 mil jovens que foram inquiridos no estudo, claramente estão a ser abordados dentro de um contexto de disciplina. A disciplina permite que a prevenção seja feita. Mas aquilo que a disciplina permite que a intervenção faça é limitado porque a disciplina tem um currículo e, portanto, vai sempre argumentar que fazer uma intervenção continuada vai interferir nos conteúdos que têm que ser cumpridos. Portanto, quais são os contextos que nós temos que sejam verdadeiramente facilitadores da prevenção? Não podem ser os disciplinares. Tem que ser aqueles que proporcionam, de facto, a intervenção continuada e capacitante. Eu não posso fazer uma abordagem preventiva e depois avaliar aquela pessoa do ponto de vista do conhecimento adquirido como se fosse uma disciplina. A pessoa está a crescer na capacidade de comunicar, de se expressar, e é isso que tem que ser reforçado. Isso não pode ser uma avaliação tipicamente escolar. Portanto, como é que nós fazemos prevenção? E se chegamos à conclusão que cada um faz prevenção à sua maneira, como é que nós avaliamos a eficácia daquilo que fazemos? Porque no mesmo saco que está a ser avaliado estão intervenções que são totalmente ineficazes com intervenções que são altamente investidas. A média é que se calhar são só assim. E nós não queremos, nós que investimos na prevenção, não queremos uma prevenção que faça assim. Queremos de facto uma prevenção eficaz e como tal temos que diminuir ao máximo as intervenções que não são eficazes. Ok. Como é que nós sabemos que lá chegamos? E isto, novamente, é uma coisa que me preocupa. Porque, para a maior parte das pessoas, aquilo que nós queremos é que os sinais desapareçam. Mas se os sinais desaparecerem e assumirem outro formato, eu não estou atento ao outro formato e fico muito contente porque o sinal desapareceu. Eu não quero extinguir sinais, eu quero tornar pessoas mais felizes. Quero tornar pessoas mais felizes, mais capazes e mais envolvidas. Portanto, muitas vezes, de facto, aquilo que à partida me diz que terminamos é porque de alguma maneira os recursos acabaram, porque as coisas não são sustentáveis, porque à partida eu fiz as coisas by the book e acabou o manual ali. Não pode ser isso. A prevenção tem que garantir a sustentabilidade e a continuação no sentido da autonomia da comunidade para dar continuidade àquilo que os técnicos iniciaram. Por fim, e para rematar, isto leva-me aonde, quando à partida me punham a questão de falar de estratégia. Nós temos que ter maior abrangência, temos que abranger mais ciclo de vida, temos que tocar outros contextos. Não podemos estar fechados nos contextos do costume, nem podemos trabalhar com as populações mais fáceis de aceder. Essas são aquelas que não nos interessam, são aquelas que são mais fáceis. Temos que trabalhar com aquelas que são mais difíceis. Temos que partilhar mais e refletir mais. A mim confunde-me que, assim, eu fiquei super contente por ter sido possível trazer a Presley Rich a este painel. Mas confunde-me como é que não se sabe o trabalho de todas as outras
Wesley Reach que existem neste país, todos os outros programas de intervenção continuados que existem e que nos são desconhecidos. E, portanto, sim, nós temos que mostrar mais o que existe, temos que mostrar mais o que está a ser feito numa partilha em rede. Numa partilha em rede em que não haja propriamente o papel de uns em relação a outros e em que a administração encomende coisas aos outros. Nós precisamos que a administração encomende, mas precisamos que a rede de associações rejuvenesça, volte outra vez a acreditar. Nós estamos com um número de associações de IPSS a intervir nesta área menor, estamos a perder gás naquilo que tem a ver com a intervenção a partir da economia social e temos que reforçar essa participação ativa. É uma medida estratégica essencial. Mais método, ou seja, não basta ter boa vontade e iniciar o percurso. Eu tenho que alinhar abordagens. Tenho que saber o que é que, como diagnosticar para intervir dirigida ao diagnóstico. E depois tenho que mostrar que de facto foi eficaz para que o financiamento continue a existir. E quando eventualmente criticamos o menor método, nós não podemos, digamos assim, atribuir a responsabilidade a outros, porque nós temos que formar para que esses métodos, para que essa aprendizagem seja consolidada e partilhada. Por isso, novamente estratégico. Mais suporte de quem decide. Portanto, os decisores tem que haver uma transformação dos decisores, tem que haver uma mudança dos decisores. E aqui os decisores podem ser os decisores de diretores de escola, podem ser as autarquias, podem ser de facto os políticos, podem ser quem tem o poder de fazer diferente. Finalmente, mais coerência e claramente, e eu penso que isto é a mensagem que todos os que estão a participar neste painel hão de estar a pensar claramente mais recursos. Porque eu não acho que nós tenhamos necessariamente que fazer mais. O que nós estamos a fazer é, assim, se estamos a abordar 93 mil pessoas, ou seja, se estas presenças são presenças diferentes, se estamos a abordar 93 mil pessoas, nós não precisamos de fazer mais. Nós precisamos de fazer melhor e diferente. E pronto, e com isto me calo. E deixo as coisas à discussão. Obrigada, Raul. Muito interessante. Estas tuas inquietações são contagiantes e todos estes contributos que estás aqui a deixar e esta abertura à reflexão, parte de cada um de nós individualmente e enquanto conjunto, muito interessante essa abordagem. Eu iria abrir a discussão, mas a verdade é que aquilo que nós temos aqui são sobretudo, no chat, são sobretudo comentários. E temos comentários, alguns dos comentários para já são todos muito abonatórios e todos reconhecem e apreciaram bastante todas as intervenções. Há poucas questões concretas, há o pedido de acesso aos estudos que os meus colegas e o próprio Dr. Cardoso também já fez o favor de colocar aqui os links de acesso, e há muitas considerações mais generalistas, algumas que apontam para aquilo que o Raul acabou por abordar, na minha perspectiva, na sua intervenção, e que é um pouco qual é que é a estratégia para a área da prevenção, qual é que são os melhores métodos e as melhores abordagens junto dos jovens, o que é que estamos a falar quando estamos a falar de estratégias nacionais. Eu penso que o Raul e todos os restantes intervenientes acabaram por deixar aqui muitas, não digo dicas, porque dicas parece até um pouco redutor relativamente a todos os contributos que aqui deixaram e todas as hipóteses de orientações mais precisas. Eu não sei se me está a falhar aqui alguma pergunta que tenha sido feita em concreto. Vejo aqui uma pergunta que questiona sobre o que é que se prevê ou o que é que se antevê que venham a ser nos próximos anos. O consumo de álcool, tabaco e drogas irá aumentar entre os jovens. A Elsa fez aqui o favor de responder a esta questão
fazendo referência que as tendências, pelo menos no que diz respeito a este estudo em particular, será uma estabilidade para o álcool e as drogas, possivelmente uma descida do tabaco, mas veremos o que nos traz, o que nos traz os próximos estudos, mas para todos os efeitos eu acho que temos um retrato na minha perspectiva, e temos um retrato atual daquilo que são as problemáticas e, portanto, temos muito trabalho para fazer com base nos dados que temos atualmente, que são muitos. Na verdade, o CICAD tem desenvolvido muitos estudos e tem procurado caracterizar situações a diversos níveis com os estudos que desenvolve para podermos melhor decidir e melhor intervir face às necessidades que são efetivamente identificadas e face aos problemas que são identificados. Efetivamente temos muitos jovens com consumos muito problemáticos e isso sim tem sido acentuado e tem sido traduzido nos estudos que vamos fazendo. Muito francamente, não sei se depois, se calhar, pedi à Lúcia que fizesse um print screen aqui dos comentários que foram sendo feitos. Não sei se há algum que vocês tenham reparado e que queiram pegar. Raul, há muita questão aqui que eu penso que foi abordada por ti, não é? E que tem a ver com as questões da estratégia nacional, em que o CICAD tem aqui alguma palavra a dizer, mas eu acho que tu foste deixando bastantes orientações e ideias para aquilo que é quase que um diagnóstico da situação e que, portanto, face a esse diagnóstico que está feito, a possibilidade de podermos agir sobre ele. Dr. Cardoso, não sei se gostaria de fazer aqui algum comentário também ou fazer aqui uma análise de conteúdo aos comentários que aqui foram deixados. Ok, obrigado. Posso fazer alguns comentários, mas realmente penso que é como diz. A maior parte dos comentários são uma reflexão positiva em relação à conferência, o que é louvável, estão todos de parabéns. Eu gostava de fazer um comentário, enfim, que depois poderá ser até mais, faço agora, porque estamos praticamente também a chegar ao fim. Primeira, em relação à pergunta o que é que vai acontecer em termos de consumos, eu gostava de fazer, ou de colocar a questão de outra maneira. O que é que nós vamos fazer para que estes problemas relacionados com os comportamentos aditivos e dependências diminuam? Não quero responder, vão manter-se como responde a Elsa. A Elsa responde por estudos. A minha preocupação não estão os estudos, são os comportamentos das pessoas e os efeitos para a saúde que esses comportamentos têm. Aquilo que me preocupa são os ganhos ou não ganhos em saúde que eu vou ter ou não vou ter da intervenção que posso fazer. Nós estamos a falar de prevenção, eu comecei um pouco por aí. Aquilo que me preocupa são os resultados que os estudos me dão e que demonstram que os comportamentos relacionados, os comportamentos aditivos ou os consumos, o uso de substâncias ilícitas ou lícitas e os efeitos na saúde são negativos e estão cada vez pior. E isso realmente é que me preocupa e este seminário, esta conferência tem que ser para alertar todos, os que estão aqui e os que estão lá em casa, a dizer que temos realmente que fazer muito mais para que aquilo que a doutora Elsa vai fazer no próximo ano, e não estou a criticar a doutora Elsa, por amor de Deus, mas que vai fazer num novo estudo é que me apresenta resultados melhores que estes. Não é? Mas isso não é culpa da doutora Elsa nem de quem faz o estudo. É realmente da intervenção que nós formos capazes de fazer ou não. Adorei ouvir o José Carlos Sousa e a intervenção e as dimensões da intervenção preventiva. Mesmo que o Raul me diga que não pode ser fechado na escola nem na turma, elas são essenciais para discutir. Se calhar a preparação e a discussão com aqueles professores daquelas disciplinas são indispensáveis para podermos trabalhar essa componente. Em relação à pergunta da estratégia preventiva, que vai ter que ser
vai ter que ser que existe de algum modo, mas também é por isso que o Dr. Raul está aqui, é porque também tem alguma coisa a ver com isso, e ele fez a teorização da coisa. Agora precisamos, agora, como sempre, de a pôr um pouco mais em prática. Estava a tentar pôr ali no chat um documento, mas não consigo fazer isso, não sei como é que se faz. Para vos dizer que ontem foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que aprova a resolução do Conselho de Ministros número 115, se não me engano, de 115 de 2023, que aprova o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências. E, portanto, neste momento, temos um documento para apreciar e para que nos deve guiar em termos de intervenção. É evidente que o plano é estratégico, fundamentalmente, tem 3 componentes macro relacionadas com o empoderar, 3 objetivos estratégicos. O empoderar na linha da prevenção, se quiserem, mais universal, da literacia, etc. O empoderar na linha do ajudar os mais vulneráveis a perceber, para poderem ter essa literacia, a perceber o que é que são essas coisas, e uma prevenção ambiental que é sempre, e aí sim, como dizia o Raul, não é nos limites da escola, é no dia a dia e no ambiente, nos contextos em que vivemos, que essa prevenção, ou que essa intervenção também tem que ser trabalhada. Portanto, em termos estratégicos, claramente nós temos de ver os níveis da prevenção como um todo, e que também como um todo, e o Raul dizia muito bem, como é que conseguimos trabalhar em rede para somarmos capacidade de intervenção e de ganhos, e não propriamente o saltitarmos e andarmos por aí a fazer algumas coisas. A propósito do plano estratégico, que eu continuo a dizer, foi trabalhado por, eu diria, todos os stakeholders, começa na administração, mas depois vai à comunidade, tem uma audição pública. Não é exatamente o documento que foi publicado como resolução do Conselho de Ministros, era aqui que eu queria chegar, ainda que isto não seja muito importante, mas tem a sua importância. O que foi aprovado na resolução do Conselho de Ministros não é o documento que esteve em consulta pública, no sentido de que o documento que esteve em consulta pública tinha os objetivos, os pilares, a missão, a visão, etc., o âmbito, e tinha o plano de ação para até 2024, mas tinha também, digamos assim, um racional para todas as coisas. Tinha todo um enquadramento, quer epidemiológico, quer um enquadramento geral, diria assim. Para cada objetivo era descrito, quer o objetivo geral, quer o objetivo específico. Tinha um descritivo, um racional, para percebermos o que é que se pretendia com aquilo. O documento que foi aprovado em Conselho de Ministros é muito mais restrito e muito mais, para ser simpático, diria pragmático. Define quais são a visão, como eu disse, a visão e os valores, mas fundamentalmente os objetivos. São definidos praticamente só os objetivos e as ações do plano de ação. Portanto, é muito mais pragmático. Por favor, a todos os que me ouvem e que querem ver, os que estão connosco e que querem ver este plano aprovado, vejam-no. Aí não há, em relação aos objetivos, às ações, não há diferenças, às metas não há diferenças, mas para perceberem, para entenderem melhor, façam-se acompanhar dos documentos que estiveram em consulta pública. Basicamente, nós vamos publicar as versões finais juntas, de modo a que possam ver a resolução do Conselho de Ministros, o Plano Nacional foi aprovado em consulta pública, o Plano de Ação e ainda o enquadramento epidemiológico, que sendo de 2020, 19, 20, está bastante desatualizado. Mas ainda assim,
será importante para fazermos um acompanhamento adequado daquilo que deve ser a leitura do próprio plano. E, por favor, todos aqueles que intervêm, e vimos que muitos nos têm dito que vão fazendo intervenção preventiva, e provavelmente sim, os 190, quase 200 que ainda estão connosco, já foram 220, olhem para o plano, olhem para as ações e tentem enquadrar também a intervenção naquilo que está lá, para, ao mesmo tempo que vamos promover os ganhos em saúde, podermos cumprir as metas e o plano tal como estão definidos. Doutora Alcina, eu sei que falei muito tempo, não sei se falei demais hoje, mas falei seguramente muito tempo, e vou-me calar por aqui, agradecendo imenso a cada um dos interlocutores, àqueles que fizeram os comentários todos no chat, professora Teresa, Susana, Zé Carlos, Raul, muito obrigado, vocês foram fantásticos e acho que todos nós vamos ganhar imenso para o futuro, ganhamos neste bocadinho da vossa participação e vamos estar juntos para construir, se calhar, uma estratégia de prevenção para esta área. Acho que aquela intervenção da cidadania, Zé Carlos e o eu e os outros, que o Raul não falou, são quase um casamento perfeito que precisa de ser estimulado, mas vamos por aí. Doutora Alcina, deixo-lhe a palavra. Muito obrigado mais uma vez a todos e também a todos os que estão connosco do outro lado do ecrã. Muito obrigado. Também só gostava de agradecer e juntar-me ao Dr. Cardoso nos agradecimentos e passar a palavra à Lúcia, porque eu acho que não vamos ter tempo para continuar, com muita pena, e passar a palavra à Lúcia para encerrar os trabalhos. Lúcia, vais-nos dizer qual é que vai ser a próxima videoconferência? Boa, exatamente. Agradeço a todos os oradores, ao Dr. Manuel Cardoso e a ti, Alcina, por este momento tão produtivo e excelente. Assistiram a esta videoconferência 220 participantes. Agradecemos a todos a participação e todo o interesse. Informamos novamente que a videoconferência esteve a ser gravada e irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD, e a próxima videoconferência do CICAD será no próximo dia 27 de outubro, portanto daqui a um mês, e sobre o tema drogas e mulheres. Contamos convosco e obrigada a todos pela vossa participação. Até breve.